Músicas com Ainda Bem. Agora, Ainda Bem, tem que ter Ainda Bem. Não conheço nenhuma, não. Ah, meu, com certeza tu conhece. Eu vou cantar e tu vai lembrar. Irmão Lázaro, velho. Nossa. Não conheço. Ainda bem que eu vou morar no céu. Tu não pegou a fase do Irmão Lázaro, cara? Não. Sério, mano? Onde é que tu tava? Eu devo conhecer alguma música ou outra. Ah, eu só lembro dessa dele também, mas ele é bem famoso. Do barquinho. Ô, galera, me ajuda nos comentários aí. Do barquinho. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ô, mano, a música dele é famosa pra caramba. Ele morreu, né? Acho que ele morreu nas drogas, né? O Irmão Lázaro. Gente, me perdoa, não é um julgamento, juro pra você. Ele morreu, mas não foi nas drogas, pô. Mas não teve um lance com drogas, cara? Ou ele era das drogas antes? Não que eu saiba. Ô, gente, juro pra vocês, nada aqui... Não, ele não morreu nas drogas, não. Não? Como é que o Irmão Lázaro morreu? Eu achei que ele tava nas drogas, cara. Ou foi depois... Não, ele era deputado. Ele era deputado. Ah, nas drogas, sacanagem. Aí sim a gente, considerando que era parte da bancada evangélica. Vamos ver aqui, morte. Covid-19, brother. Ah, mano, que ruim, velho. Não é que eu associei alguma coisa com drogas e tal, mas é minha cabeça, né, voada e tal. Enfim, que bom que não foi. Entendi. Mas, gente, eu tô viajando, tô confundindo os artistas, galera? Não sei se tô confundindo os artistas, deve ser, né? Enfim, mas enfim, passado, e agora já está. Ainda bem que ele vai morar no céu, ele tinha essa convicção, e tá tudo certo, que bom. Mas agora a música com Ainda Bem, Ainda Bem, Ainda Bem. Eu só conheço essa, Ainda Bem que eu vou morar no céu. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Não olho mais o caos. Ah, não sei, gente, comenta a letra aqui do Irmão Lázaro, vai. Mano, eu já fui em congresso que o Irmão Lázaro cantou. Mano, o bicho tinha uma voz grande, velho. Era legal a história. Ele era um cara bem humilde e tal, né? Que legal. Gente boa, gente boa. É pena, foi pra política, às vezes é um caminho mesmo, que o pessoal acaba indo pra política. Ué, mas não é crime pra política não, velho. Não é crime, é um jeito, né? É que assim, quer dizer, é um caminho. Agora, gente, vou lá, eu não estou falando do caminho pra quê? Agora, ok? Agora eu vou te apertar. Sabe quem que eu encontrei esse fim de semana? Eu vou te contar isso aqui. Esse fim de semana eu encontrei muita gente legal. Uma das pessoas legais que eu encontrei foi o Zé Bruno. Não do Resgate, o Zé Bruno de Arapiraca. Eu vou te falar uma parada aqui. A gente se encontrou. O Zé Bruno, pô, você encontrou lá no Zé Bruno, na festa ele é de Arapiraca, eu achei que ele era de Maceió, na minha cabeça ele é de Alagoas. Não, ele é de Alagoas. De Alagoas. Tá. Ele é de Alagoas. Arapiraca é Alagoas, não é? Ah, ok, Arapiraca, tá bom. Arapiraca é Alagoas, pô. Zé Bruno, Arapiraca. Vamos ver. Alagoas. Ufa, que susto. Alagoas, vamos lá. E aí, o Zé Bruno... Uma coisa que eu reparei aqui, com um abraço brasileiro que não tem Estado brasileiro que não tem a letra A. Gente, isso que diferencia. Esse é o teste. Como é que era o teste lá do Blade Runner? O teste. Cara, pra ver se você Camp, não sei o que, Camp lá. Não sei se você era um replicante. Um replicante, exato. Vai lá. Esse teste aí. Então, o estado que não tem lá é Sergipe, tá, gente? Mas o ChatGPT nunca consegue acertar. Adoro. O Zé Bruno, ele é entrevistador aqui na internet, né? Ele entrevista as pessoas e tal. Wright, os grandes nomes da galera, o cara já Van Hooser, Scott McKnight. O Ian Provan tava lá na conferência urbana, eu perguntei, você já entrevistou ele? Ele falou 2 vezes já. Olha só, mano, caramba. Miroslav Volf já entrevistou 2 vezes também e tal. E aí, uma coisa que eu reparei no Zé Bruno, ele tá muito entrevistador, mano. Ele tá muito entrevistador. Então, quando a gente conversa com ele, assim, entre algum assunto mais polêmico, velho, ele faz as perguntas que é, às vezes, a coisa que você não quer falar, tá ligado? Ele vai. Você não quer falar, ele pum! Manda... Aí você... Sabe que quando a gente entra, assim, a galera da teologia da internet começa a conversar, o principal assunto é teologia mesmo, né? Exato. Então, e às vezes a gente sabe quais são os pontos que a gente não ressoa. Você não quer entrar nesses pontos, você não quer transformar aquela conversa num debate, né? Mas o Zé Bruno não deixa passar, não. Ele, pum. Ele vai, né? Ele vai. Mas qual que era a pergunta mesmo? Voltando ao assunto lá, por que o lance de evangélicos na política? Eu acho que você desejar uma vida pública nesse sentido não é um pecado.
Aliás, é até desejável que a gente tenha pessoas competentes para exercício de cargos públicos, entendeu? E aí que vem a minha crítica. Pelo histórico, né, das coisas que eu já olhei e tal, nunca fiz uma pesquisa profunda, né? Mas já lendo alguma coisinha aqui, Ricardo Alexandre, Davi Lago e tal, e olhando um pouquinho o cenário... Assistindo Fé Pública. Assistindo Fé Pública, olha aí. Aliás, gente, ó, link do Fé Pública aqui em podcast do Cacau, você tem que acompanhar aqui. Tem um episódio a cada 15 dias, é isso? Isso aí. Às vezes, então, assim... às vezes a gente não cumpre. É difícil manter um podcast, galera. O que acontece? Aí o que acontece? Geralmente, estou aqui agora sendo... E agora não estou falando do irmão Lázaro, beleza, pessoal? Já agora é de um aspecto geral e tal. Mas geralmente, evangélicos, quando entram na vida pública, eles entram por ser, na minha opinião, assim, bem opinião mesmo, assim. E no fundo eu nem ligo muito para essa minha opinião, você não deveria ligar também. Mas na minha opinião, é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Entende? A pessoa, ela é popular, se tem, né, um afã aí e um affair com o lance do evangélico na política, aquela coisa toda, é um dinheiro fácil, porque as pessoas não são competentes para esse cargo, entende? Mas elas se aproveitam da fama que tem para ter um dinheirinho fácil, entende? Deixa eu falar uma coisa. Na minha opinião é isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Não são os evangélicos, tá? Pessoas no Brasil que adquirem fama frequentemente buscam eleger-se politicamente. Okay. Não todos os evangélicos que têm fama. Exato. E nem tipicamente evangélicos. Ex-BBBs, músicos em baixa na carreira, cantores, ex-esportistas, tudo isso antes da... Eu lembrei do meme agora. Ator pornô. Não lembro desse meme. Lembra desse, não? Quando o Frota foi eleito, o Alexandre Frota, aí teve uma... porque elegeu não sei o que lá. E aí tem um jornalista, acho que é o Merval Pereira, que ele fica o tempo todo falando, ator pornô, Meu Deus, que horror, que horror. Então, mas não, e aí o que acontece? Isso acontece bastante no Brasil, porque não é nem tanto pelas pessoas, eu acho, é muito pelo eleitorado mesmo, né? A gente acostumou a dar esses votos de protesto e tal, né? Não, e assim, não começou aqui também, tá bom? Antes de que isso acontecesse no Brasil, os Estados Unidos já tinham eleito um presidente que era ator, né? Que é o Ronald Reagan, né? Ele tinha sido ator antes de ser presidente. Então, não é assim uma coisa... É um fenômeno mundial, isso acontece. O presidente da Libéria é o George Weah, grande jogador de futebol, maior jogador do mundo no ano de 93. É o da Ucrânia é um ator, o Zelensky é um comediante, né? Então, assim, isso não é só no Brasil, né? E agora, o que acontece no Brasil agora, que você tem razão, é que como os evangélicos se tornaram uma força política, acaba atraindo mais esse voto, né? Exato. Porque virou uma espécie de força política. O próprio partido traz esse cara porque aumenta a legenda do partido, aquela coisa toda e tal, né? Então, ou isso é ruim, também não é... aumentar a legenda do partido. Não, acho que aumentar a legenda do partido é ruim, não é? Não é. Ele entra e pela nossa lei, o voto não pertence ao candidato, ele pertence ao partido, né? Então, enfim, uma parte dos votos que ele recebe, o partido pode redirecionar e colocar outras pessoas juntos. Entendeu? É só pra dizer que os evangélicos estão copiando o mundo, então, pra usar bem a linguagem gospel. A gente copiando o mundo e tal. Eu não sei. Assim, eu não acho que, considerando algumas das pautas do irmão Lázaro, eu não acho que seria alguém que eu votaria na minha vida. Contudo, não é nenhum problema. Entendeu? E nem é ruim. E nem é ruim que as pessoas entrem na política, elas tentem se eleger pra alguma coisa. Nem é ruim isso. Não, eu acho ruim porque são pessoas completamente despreparadas pra ocupar o cargo. E aí só mais um político ruim. É só mais um político ruim lá. Se forem, a gente não sabe. Eu tô falando no geral. Né? Tudo bem. Mas eu tô falando no geral, em si. Em si não é ruim, entendeu? Em si não é ruim. Em si não, mas entendeu? Os exemplos que nós temos, são ruins. Mas há exemplos bons, exemplos bons também, na direita e na esquerda, há bons exemplos de gente eleita que faz bom trabalho, não é? Então não há cuidado pra não virar... Não posso. Eu poderia dar. Se a gente estivesse conversando, eu e você aqui em casa, eu te daria uns 10 nomes aqui. Até poderia dar mais, mas ia ficar muito longo. Mas eu não posso fazer isso porque eu... E assim, daria da direita e da esquerda, viu, gente? Eu conseguiria dizer. Mas... O que eu ia dizer? Ok. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Só uma coisinha.
Porque a antipolítica, ela é perigosa, tá? Você ser alguém que não centraliza sua vida na política é excelente, porque a política não é o centro da vida. Você ser alguém que... até fechou o microfone. Ficou antes que ele solte um palavrão. Não. Eu fui soltar um pum, cara. Foi mal. Eu fui soltar um pum, juro. Eu até dei uma inclinada aqui. Mas assim, assunto, o que acontece? Você não centralizar, você ser alguém que não é assim o tempo todo ligado em política não é ruim também. Já tá mais do que provado que a politização não é necessariamente a melhor coisa do mundo, tá, gente? Bom, não vou, eu ia ser meio irônico aqui, não vou ser irônico. Vou deixar só isso. A questão é que a antipolítica também é perigosa, tá? Porque senão a gente começa a assumir políticas que são destrutivas da ordem institucional, entendeu? Porque se a política é ruim por si só, bora destruir tudo, bora acabar com o Congresso, bora acabar com os tribunais, bora acabar com tudo, entendeu? E aí você cai num tipo de simplificação que leva às ditaduras também. Então, os dois lados, você não pode nem ser totalmente politizado e nem antipolítico, porque no fundo as duas coisas acabam sendo próximas uma da outra. É só isso que eu queria dizer. Por isso que eu fiquei meio assim, falei, não é ruim em si mesmo, né? Agora, tem muito cara ruim aí, é só você estudar e votar em quem, né? É isso. Olha, eu tô fazendo essas introduções muito sérias, cara. É verdade. Elas estão ficando muito sérias. É verdade. Mas sabe uma coisa legal? A galera coloca assim no comentário, comece do 00, garanto que vale a pena. Exato, verdade, é verdade. Que foi aquele nosso debate sobre religião, lembra? A galera curtiu pra caramba. Cara, foi muito bom aquilo. Merece um episódio até. Mas assim, eu tenho um pouco de receio também de falar, né, de políticos evangélicos e tal, porque a Bíblia fala pra não tocar nos ungidos, né? Aê! Roda a vinheta, Rafa! Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 101. Um abraço pra toda a galera da programação aí, pra galera das informáticas. 101, 01, 00, É a linguagem de programação, né? É, 101. Hoje é o 101. Galera aí da programação, tamo junto. Mas nóis. Você sabe o que é o 101? Não tem nada a ver com programação, sabia? Não, o que tem a ver com o quê? É o código dos cursos introdutórios da Universidade Americana. Tipo assim, Theology 101 é o código introdutório. Entendeu? Olha só. Que legal. É por isso que vem antes dessa coisa toda de informática. Não sei se vem antes, aí eu já tô exagerando. Eu não sei, não sabia. Então toda vez que é 101 é a introdução de alguma coisa, entendeu? Legal. No caso aqui, a introdução à unção. Olha aí, 101. Galera, hoje o episódio número 101, Idade de Cristo. E olha só, hoje vamos responder a pergunta. Qual que é? Não toquei os meus ungidos? Peraí. Can't touch this. Podia colocar essa música agora, né? Can't touch this. Isso. A pergunta que vamos responder é: o que é tocar no ungido do Senhor? Como é que é essa música mesmo? Can't touch this. Can't touch this. Isso aí não pode. Não toqueis os meus ungidos. Tá aí um versículo que eu, a primeira vez que ouvi, já ouvi sendo aplicado de maneira errada. Acho que todo mundo que passou pelo movimento pentecostal, em algum momento ouviu essa expressão sendo utilizada para o seguinte: olha, cuidado que você está falando do pastor. Como cantava aquela musiquinha já antiga: quem fala mal do pastor vai ser comida de bicho. Vai ser comida de bicho. Gente, então, e eu já ouvi, né? Esse é o Salmo 105, quando Salmo 105, cara, tem muitas passagens que dizem isso. Salmo 105, 1 Crônicas 16. Menos, né? Desse jeitinho que você tá falando, são esses dois textos. Mas tem Davi também falando que não ia tocar no ungido, aquela coisa toda, né? Exato, né? Aliás, essa passagem já conversou sobre isso aí, né? Daria uma baita cena de suspense, essa passagem de Davi, lá na caverna de Adulão, não lembro. Tem essa... E tem ele também entra no acampamento. E tem aquele fala depois que Saul morre. Tem vários momentos. Boa.
Ó, Salmo 105:15, dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Isso. Salmo 105:15 e 1 Crônicas 16, 22. Então são dois textos que são utilizados para, geralmente, no contexto eclesiástico atual, isso não está restrito ao movimento pentecostal, eu falo porque... Fui do movimento pentecostal por muito tempo e lá já ouvi, mas sei que tem igrejas históricas que já vieram com essa balela também. Aliás, igreja histórica com dono é o que mais tem e você não fala, mas tem presbitério, come na mão do pastor, tá? Então assim, o que acontece? Eu não tô falando nada. É utilizado... Não, eu que tô falando mesmo, infelizmente são histórias até conhecidas às vezes. Essa é a hora que aparece um corte aqui, porque o Bibo vai me contar que história é essa e vocês não vão saber. Ele vai falar, Rafa, corta isso. Mas não vai ter corte aqui, aliás, pra você saber que você não tá perdendo nada. Nós vamos direto, ó. Plano sequência. Quero ver cortar isso aqui, ó. Inclusive, o Cacau nem me falou os 10 nomes da esquerda e da direita que ele podia... Não falei, verdade, não falei. Ele não falou, e eu não pedi pra você, querido ouvinte, ficar com praticamente a íntegra desse episódio aqui, pra dar menos trabalho pro Rafa também. Mas olha só, e eu não sei, o Cacau vai me falar depois, só porque... Não sei se eu vou falar também, porque o Bibo vai acabar votando em algum deles e vai que eu queimo minha mão depois. Queimo minha língua, né? Não vou falar. Ó, eu não consigo citar 5 nomes de candidatos evangélicos competentes. Eu não falei que iam ser evangélicos, eu falei que eu ia citar 10 congressistas bons... Tanto da direita quanto da esquerda. Não falei que ia ser evangélico. Ah, tá. Não. O meu papo era evangélico, pô. Não sei se eu consigo citar 10 evangélicos. Claro que não dá. Não tem, cara. Não tem. Evangélico competente na política? Tem. Para, mano, para. Pouquíssimos. Beleza. Mas não fala não tem, senão a galera vem aqui e fala, e eu? Tá aí você vai ter que se... Entendeu? Tá bom, pouquíssimos. Qualquer um. Por que eu tava, o Cacau consegue falar 10? Talvez eu consiga. Talvez eu consiga. Não, 10? Talvez eu consiga. Enfim, vamos lá. O assunto. O Cacau não me falou e a gente tá aqui. Você não tá perdendo nada. Não tá perdendo nada. Não tá perdendo nada. Mas nos episódios passados vocês já perderam muita coisa. Muita coisa. Ainda bem. Deus poupando vocês e os editores. Mas vamos lá. Cacau, nesse. Você sabe qual que é a capital mundial dos editores de vídeo? Eu já falei essa aqui. Já. E ela é bem ruim, por sinal. É muito boa. Não, pera. De editor de vídeo, é o nome do programa, não é? É o nome do programa, não é? A capital mundial da edição de vídeo. Meu, tu já falou, cara. Vou falar. Primeira letra, só não vou dar. Ou eu falo ou você acerta. 1 hora depois. Não sei. Não sabe? Montevideo. Não sei. Montevideo. Que Montevideo. Não, cara, tu falou num grupo essa piada. Acho que foi num grupo. Eu acho que eu falei aqui também, porque eu disse que algum editor nosso estava de férias, eu falei que ele foi passar férias em Montevideo. Exato. Enfim, não consegui, galera. Foi meia hora depois eu não consegui. Mas vamos lá, Cacau. Vamos. Esse texto agora parou. TDAH vai embora, em nome de Jesus. Vamos lá. Tá amarrado. Esse texto, ele é utilizado para o seguinte, olha, não vamos falar, não podemos criticar o pastor, cuidado com o que vocês estão falando, não toqueis os meus ungidos. Aliás, teve até pastor famoso aí, né, envolvido com política, tá? Inclusive, pastor grande. Começa ele falou com esse M. ano, inclusive, né? Esse ano, eu não sei, eu lembro de anos passados. Esse ano... Eu acho que ele falou esse ano e tal. Ele não começa com M, né? Ele começa com S, tudo bem. SM. Então, assim, e ele usou esse texto, não sei se foi esse ano, mas ano passado, com certeza, usou esse texto para dizer, galera, vocês estão falando de mim, mas não toquei nos meus ungidos, né? A Bíblia está me protegendo, porque eu sou um profeta, né? Eu sou ungido do Senhor. Então, as pessoas utilizam esse texto justamente como um escudo contra a crítica, entende? Um escudo contra a crítica. Não toqueis nos meus ungidos. Mas vamos lá, Cacau. Vamos ficar no contexto de Salmos? Vamos lá. Não, eu vou passar por todos. Não? Me preparei, cara. Você tá achando o quê? Eu nunca duvidei. Vamos lá. Salmo 105 e 1 Crônicas 16, eles falam praticamente o mesmo texto, né? Praticamente o mesmo texto. E nesse mesmo texto, eles estão falando de quem? Eles estão falando do povo de Israel. As pessoas confundem um pouco e eu dou um pouco de razão para ela. Não, um pouco de razão é forte. Eu entendo de onde vem a confusão. Porque o texto fala, não toqueis nos meus ungidos. Cadê aqui?
Com os patriarcas? Ele fala aqui, ó. Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Eu tô aqui em alguma NVI, não sei se é a nova, não sei se é a antiga, mas é isso. Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Isso aí é 1 Crônicas 16, 22. Salmo 105, 15. Tá? Não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Então as pessoas pensam que são os profetas, por isso os pastores e tal. Mas nos dois contextos ele não está falando disso. Ele está falando de todo o povo que está em aliança a partir dos patriarcas. Tá? Porque ele está falando lá de trás, desde os patriarcas com que ele fez aliança. Versículo 9 de Salmo 105 fala: a qual aliança fez com Abraão, o seu juramento a Isaac, confiou mesmo Jacó por lei, a Israel por aliança eterna. E aí ele vai discorrendo. Então quem são os profetas aqui? Toda a nação de Israel. Tanto no Salmo 105 quanto em 1 Crônicas 16, que é um texto muito parecido, um texto paralelo, tá bom? Então, nesse ponto, quem que são esses ungidos? São o povo todo, gente. Todo o povo de Israel. Por quê? Porque todo o povo de Israel é ungido de certa forma, ou seja, é eleito por Deus. Fala. Tá, uma pausa. Cacau, eu tô aqui no Salmo 105, vai, né? Os não toqueis os meus ungidos aqui, não seria uma referência aos patriarcas, a Moisés e tal? É a toda aliança, olha só. Olha só, dizendo, ó, a Israel por aliança eterna, versículo 10, versículo 11, dizendo, a ti quem? A todos esses que ele citou, desde Abraão, o que ele disse isso para Abraão, mas isso foi para todo Israel. A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação a nação, de um reino para outro reino, não permitiu que ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos. Ele repreende aos reis, porque os reis estavam oprimindo quem? Estes que passavam de nação por nação, a quem ele prometeu a terra e o povo Canaã. Como um povo profético. Né? Um povo profético da existência de Yahvé. Exatamente. O povo é um povo profético, assim como um povo sacerdotal também, certo? Então... Certíssimo. Por aí. E 1 Crônicas, o contexto é absolutamente... o texto é basicamente o mesmo e o objeto é o mesmo, é a mesma coisa, é o mesmo texto, basicamente. Então, para começar aqui, ninguém poderia usar não toquei os meus ungidos como sendo a proteção de um cargo especial. Nem mesmo os profetas poderiam usar isso aqui, a não ser no sentido deles serem tocados por nações estrangeiras, atacados ou coisa do tipo. Beleza? Só que esse não é o único contexto, e esse versículo frequentemente é usado por causa dos profetas, mas na mente deles não está essa galera. Está Davi falando de Saul. E Davi fala de Saul pelo menos 3 vezes aqui, né, nos livros de Samuel, falando sobre isso, usando essa ideia de não tocar no ungido do Senhor. Um é no 1 Samuel, 2 em 1 Samuel e 1 em 2 Samuel, tá? 1 Samuel 24, versículo 6, tá bom? Que é essa parte aí esse é da caverna, isso, esse é o da caverna, tá bom? Que diz lá, Davi é recomendado a matar Saul, né? Os companheiros de Davi falam, né? Esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que faça o que ele quiser. Então assim, você tá com a faca e o queijo na mão, né? E aí mata ele. E aí Saul fala no versículo 6, então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E aqui Davi está falando que ele que Saul é ungido de uma maneira que o resto não é. Ok? Certo? 1 Samuel 26, a mesma coisa acontece. Só que dessa vez ele entra no acampamento de Saul, vai até a tenda dele, tá prontinho para matá-lo. Aí Abissai diz a Davi, hoje Deus entregou, no versículo 8, hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos, deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe. Ele tá deitado lá na esteira dele, ele ia cravar a lança e ia enfiar até o chão, deixar ele preso lá no chão. Davi, contudo, disse a Abissai, versículo 9, 1 Samuel 26, 9. Davi, contudo, disse a Abissai, não mate, pois quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Olha aí, quem que é que ungido? Saul de novo, certo? E 2 Samuel, versículo 1, quando vem a história de que Saul morreu, né? Que foi assassinado,
na verdade, ele se matou e não morreu, aí pediu para alguém matar ele, né? No versículo 9 ele fala para o rapaz lá, para o jovem, vem aqui, mate-me, estou na angústia, mas ainda vivo, tal, né? E aí Davi fala no versículo 14, Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? E aí ele chama o cara para, né, dar fim ao assassino de Saul. Então, galera, quem que é o ungido do Senhor nesses 3 versículos aqui? Saul. É com base nisso que muita gente fala para não levantar a mão contra o ungido do Senhor no sentido de criticar o pastor. Só que, por que Saul é ungido do Senhor? Ele é ungido do Senhor porque ele é o rei, e o rei recebe a unção do sacerdote. Saul foi ungido por Samuel, assim como Davi também foi ungido por Samuel. E essa unção diz que ele é o rei, e a partir dali reconhecido por Deus. Essa unção nada mais é do que um símbolo do Espírito de Deus que é dado para governar, que acontece no Antigo Testamento com muita frequência, desde Moisés até aqueles que recebem do Espírito de Deus que está em Moisés para julgar junto com ele. Lembra os 70 lá no livro de Números? Os juízes, todos Números esses... 11? Todos esses recebem do Espírito de Deus, que é para ter o discernimento para governar, para julgar. E o rei recebe também. Então o rei é ungido, tá? O Mashiach, o ungido, que é o Messias mesmo, né? O rei é ungido. E aí Davi retrai a sua mão para matar Saul, dizendo, não, ele é ungido do Senhor, ele é o escolhido, eu não farei isso contra o ungido do Senhor. É nesse sentido que ele é ungido do Senhor. Pergunta, os pastores recebem esse mesmo tipo de unção que os reis recebiam em Israel? Não. Uma pausa. Não, ainda que na sua igreja se derrame óleo na cabeça da pessoa no momento da ordenação pastoral, isso é um equívoco. Ok? Isso é um equívoco. Eu também acho. Contudo, menos mal se for só isso. Agora, se você faz referência, sabe? Porque tem igrejas que tem uma teologia sacerdotal do clero, né? Não é o caso da minha e nem o caso em que você foi criado na fé. Eu não sei como é o caso da sua igreja atual. A minha não tem essa teologia sacerdotal. Assim. Então, a ideia do sacerdócio real de todos os crentes, né? Que você colocou no seu livro esgotado e jamais lido por quem não... Quem leu. É isso. Não, na verdade tem o e-book, dele, né? Mas o miolo dele tá no Como Se Tornar um Cristão Inútil. O miolo dele tá no Como Se Tornar um Cristão Inútil. A essência daquele sim, a essência tá. Mas o texto não, né? Cara, tem alguns parágrafos que é porque eu li muita diferença entre os dois. Eu li muita distância, muitos anos de diferença, e eu não reconheci. Sim. Mas é isso. O sacerdócio dos crentes é levado a últimas consequências no meio batista. Então, essa ideia, a gente não tem isso. Mas eu entendo que haja igrejas que possam fazer isso pensando na ideia de que o sacerdote era ungido também. Eu entendo dessa forma. Pode ser. É isso, a galera vem muito nessa pegada. Não, porque é unção, né? Os antigos sacerdotes, reis, eram ungidos. Então, é uma correspondência direta que a galera faz. E com o sacerdócio, eu até acho que você poderia fazer dentro da teologia da sua igreja. Agora, com o rei, não. Com o rei não faz sentido. Não faz sentido, o pastor não é rei. E aqui o ungido sempre é o rei, nunca é o sacerdote aqui, né? Inclusive, o próprio Saul matou sacerdotes, né? Fez um banho de sangue com o sacerdote lá. Então, unção por unção, né? Só que aí o que acontece? O pastor não herda esse tipo de coisa. Quem é que herda essa unção real? Quem que é o rei ungido? É Cristo. Quem que é ungido do Senhor no Novo Testamento? O Mashiach, o ungido. O Messias, entendeu? Então, meus queridos, o pastor não é o ungido, é Cristo que é ungido. E que nos unge no sentido de que ele nos dá o seu Espírito. Pergunta, quem que tem o Espírito na fé? Não vou responder agora. Everybody! Yeah. Todo mundo! É Rock Your Body. Cara, é 1 João... Rock Your Body, 1 João 2,20. Tá aqui, ó. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Perfeito. Mano, e aí, galera? Cara, e é muita vibe do Antigo Testamento, onde o povo também é ali nos Salmos, né? É o povo que é ungido. Perfeito. Né? Legal. Então... Ainda que no Antigo Testamento tivesse os ungidos mesmo para as posições de sacerdote, rei e profeta, agora no Novo Testamento a gente tem o ungido, o Cristo, que
batiza todo mundo com o seu espírito. Exato. E unge todo mundo, né? E nisso, veja que curioso isso. Nisso, Cristo é o rei, Cristo é o sacerdote, e nele nós somos feitos reis e sacerdotes, ou sacerdócio real. Nele nós somos. Então, contra quem você não levanta a mão? Contra ninguém. Contra ninguém dos crentes, porque tem a unção do Espírito. Sim, mas aqui tem uma questãozinha. Essa ideia de recebermos do Espírito, ela é uma ideia de Deus e um desejo de Deus para toda a humanidade. A gente sabe que não é dessa maneira que as coisas se concretizarão. Mas essa é a ideia de Deus para toda a humanidade. Aonde está isso? Sabe lá na Bíblia, quando fala que... lá na Bíblia, né? Tudo que a gente está falando na Bíblia. Mas sabe lá em Gênesis, quando fala que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus? Essa é uma questão muito interessante, porque havia pensamentos no mundo antigo de que as pessoas eram feitas de acordo com qualidades diferentes. E algumas eram feitas, inclusive, para serem escravos, tá? Elas eram feitas para ser escravos. E aqui eu nem vou usar a palavra escravizado, que é justamente uma ideia de ressaltar que ninguém é escravo, ele foi escravizado. Mas nesse tipo de mentalidade, pessoas nascem para ser escravas. Certo? E aí a Bíblia fala que não, que a humanidade toda é imagem de Deus. Um tipo de expressão que é muito típica quando se fala de reis na antiguidade. Então, veja, um povo que sai da escravidão no Egito e que recebe um tipo de mensagem que fala: todo mundo é rei. Entendeu? O rei não é diferente do resto do povo. Então, contra quem eu não levanto a mão? Contra ninguém. Contra ninguém. Certo? Então beleza, então eu não critico o pastor e não critico mais ninguém. Não, porque levantar a mão não tem nada a ver com criticar. Qual texto aqui disse sobre criticar? Nenhum. Vamos lembrar que Davi, que é o que fala que não levantará a mão contra o ungido do Senhor, foi confrontado por causa do seu pecado mais de uma vez e de maneira brilhante por Natã, profeta do Senhor, que vai diante dele e fala que ele é um cara à semelhança de um homem que roubou a ovelha de alguém para oferecer sacrifício. Entendeu? Ele chama Davi de abusador na cara dura. Certo? E Davi era quem? Aquele confronto. E Davi era quem? O ungido do Senhor. E o que ele faz com Natã? Ele mata Natã? Não. Ele se arrepende e vai chorar diante de Deus, jejuar para tentar salvar o seu filho da morte. Então, meus queridos, não levante a mão contra o ungido do Senhor. Não levante a mão contra o ungido do Senhor, que é quem? Todo mundo. Não ataque as pessoas. Exato. Não faça o mal para ninguém. Afinal de contas, essa é a palavra de Deus, né? Paulo, escrevendo a Tito, fala: seja bondoso para com todas as pessoas, né? Então, o Paulo também falando aos Gálatas, né? É fazer o bem a todos, né? Acho que é em Gálatas que ele fala isso. Então, é a todos que nós somos bondosos e nós não fazemos o mal para ninguém. Nós não devemos causar o mal a ninguém. Criticar, denunciar, apontar os erros não é fazer mal, não é atacar e não é levantar a mão. Não, é buscar a justiça. E buscar a justiça não é pecado, certo? Então, se alguém usar esse versículo aí para dizer: não vai, abandona esse caminho porque ele é ungido do Senhor, ele sabe o que faz. Balela. Não critica o seu pastor, deixa ele na consciência com Deus, que é isso que o pastor famoso aí, que tem as iniciais SM, disse, né? Não, é problema dele com Deus, deixa ele, Deus vai se ver com ele. Não é assim não, tá bom? Se fosse assim, Natã não tinha ido falar com Davi, tá? Então, isso. Boa. Né? E Paulo não tinha falado para repreender os líderes em público. E ali... porque alguém pode falar assim: mas Natã ouviu Deus mesmo. Deus falou para ele. Eu não ouvi... Paulo não fala para você esperar ouvir Deus, não. Repreenda os líderes em público, entendeu? Exato, a orientação dele a Timóteo é isso. Se é um presbítero, tem que ser tratado na frente de toda a igreja, né? É uma orientação. O próprio Paulo, né? Ele repreende Pedro, né? E aí, claro, o exemplo de Pedro e Paulo e Pedro, a pessoa pode dizer: mas eram dois apóstolos e tal. Mas no exemplo da orientação de Paulo a Timóteo, não. É a igreja tratando do pecado mesmo. E mesmo assim... É a Assembleia dos Santos. Paulo se coloca numa posição menor que a de Pedro quando ele fala que ele é um nascido fora de época. Não que exista uma certa hierarquia. Ainda que existisse, ok? Me parece bem claro que Jesus coloca Pedro mais ou menos como um responsável ali pelas coisas depois da sua ascensão. Mas ele não vai argumentar dessa maneira. De qualquer forma, mesmo nesse contexto, em que Pedro meio que traz a palavra definidora do Concílio de Jerusalém e tudo mais, Paulo o repreende e diz: eu repreendi porque ele se tornou repreensível. Entendeu? Exato. Então não tem unção que torna a pessoa irrepreensível. Todos são repreensíveis, né?
Ou tipo assim, a pessoa tem que ser repreendida só por iguais, né? Não, tipo assim, isso aí deixa que pastores cuidam dos pastores e tal. Cara, não tem isso, mano. Você pode ser membro da sua comunidade. Uma vez É curioso isso, né? Porque algumas pessoas falam assim, quem é você pra falar isso? Ou o outro, tantos anos, você é jovem, né? E é bem engraçado que quando Paulo vai tratar com o mesmo Timóteo, ele não fala assim, olha, me respeita porque eu sou mais velho. Ele fala, ninguém te despreze por ser jovem. Você tá vendo? Então, assim, a questão não é bem essa. A gente, claro, tem respeito a todas as pessoas, tem um reconhecimento da história de pessoas, e entende também muitas vezes as marcas que levam algumas pessoas, às vezes, a terem algumas atitudes que não são das melhores, mas ela ainda tá lidando com uma série de coisas no coração dela. A gente entende tudo isso, mas isso não nos faz passar pano pra injustiça. A gente tem que ser alguém que aponta pra justiça, porque a gente ama a Deus e ao próximo, né? Não é isso que fala lá Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 13, o amor não se alegra com a injustiça. Como é que a gente vai viver o amor e deixar a injustiça acontecer? Não é assim, né? Exato. Gente, é isso, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, pastores, ninguém é imune a críticas, tá bom? Ninguém está imune a críticas. Agora, a crítica tem que ser feita, né, no amor, na esperança, tem que ser feita com cuidado, com sabedoria, com provas, né? Se for o caso da denúncia, enfim. Então, porque, de fato, a Bíblia é contra a maledicência. Ela é contra a maledicência, ela é contra a fofoca, né? A gente não tá aqui agora com esse podcast aqui, dizer, não, galera, pode falar à vontade. Fala, não tem problema. Ó, não tem nada que proteja os ungidos de Deus aí. Todo mundo é ungido. Não é isso que a gente tá querendo dizer. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Se todo mundo é ungido, você tem que ter respeito com todo mundo, né? E ao mesmo tempo... Porque, veja, se você tem um pastor abusador, um pastor que roubou a igreja, um pastor que faz alguma coisa, você tem o respeito por ele da mesma maneira que você tem pelas vítimas dele. Então se estabelece uma igualdade estabelece uma igualdade que responsabiliza o responsável. Entendeu? Porque isso é um princípio da lei que é isonomia. Todo mundo é igual perante a lei. Se a gente tá buscando justiça, tem essa isonomia, entendeu? Então a ideia de falar que todo mundo é ungido não é pra não busque justiça, é o contrário. Só assim se busca justiça, entendeu? Então é por aí que a gente tem que ir, sabe? Agora deixa eu fazer uma pergunta, Bíblia, que eu fiquei na dúvida aqui. Nunca me ocorreu isso, me ocorreu agora. Fofoca e maledicência são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Eu sei que calúnia e difamação são coisas diferentes. Injúria e difamação são coisas diferentes. Agora, fofoca... porque ela... Mas aí que tá, tipo, será que uma fofoca que vem a público não se torna uma injúria e uma calúnia? Tipo... Não, porque calúnia não tem que ser mentira. Exato, Ele me caluniou, tal. A fofoca pode ser às vezes a fofoca pode ser verdade, né? O fulano roubou dinheiro da igreja. Fofoca não entra. Fofoca não entra no mérito se é verdade ou não, né? Exato. E difamação também não, porque difamação é você manchar a fama de alguém, sendo verdade ou não. Você joga lá, né? Difamação em calúnia. Aí você tá caluniando, você está difamando. Porque às vezes até se for verdade, se é uma coisa que você faz publicamente, você pode ser processado. Mas calúnia tem que ser mentira, não é? Cadê o Gabriel aqui pra explicar pra gente? Sei. Acho que calúnia tem que ser mentira. Cadê o pessoal do direito? Acho que... Vou dar um exemplo assim. Eu roubei um dinheiro da minha igreja, por exemplo. Eu fui lá e roubei o dinheiro, fui tesoureiro e roubei o dinheiro da minha igreja. BT Papo, aí, confissões. Brincadeira, galera. Aí eu roubei o dinheiro da minha igreja. Mano, aí alguém da igreja fica sabendo e começa a jogar na internet isso. Não, porque é um absurdo. O Bibo roubou dinheiro da igreja e tal. Eu posso processar ele por difamação e calúnia? Eu acho que eu posso, porque por mais que seja verdade, é uma coisa que é um assunto interno. Mas aí um jornal não poderia noticiar, né? Um jornal não acho que... não sei. Eu acho que não pode. Eu acho que depende. Opa. Acho que tem que ser só se for mentira. Eu sei de uma coisa. Eu sei uma coisa. Uma coisa eu sei. Se tem alguém te devendo e você tá na justiça e você, pra pressionar essa pessoa, lança isso no público ou expõe ela de alguma maneira, você pode sofrer um processo por danos morais. Porque você já tá pedindo o ressarcimento na justiça, já tá pedindo o reconhecimento da injustiça na justiça. E você tá meio que fazendo justiça com as suas próprias mãos, entendeu? Então, eu sei porque eu já vi isso acontecer. Eu não sei o artigo da lei, eu sei que eu já vi juízes decidindo assim. É por isso. Olha aí. Ó. Mas vamos lá. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Isso. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Tiago 4:11. Isso.
Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Você perguntou no chat GPT isso? Perguntei no chat GPT aqui. Aí, segundo o chat GPT, o termo traduzido como blasfêmia também pode ser entendido como maledicência. Tá? Blasfêmia pra mim sempre é algum tipo de sacrilégio com a palavra, quando você fala contra algo sagrado. O que numa teologia de sermos todos ungidos não é tão diferente, qualquer um, né? O fato é não falar mal dos outros. Maledicência é isso, né? Você sabe aquele veneninho, aquela fofoca que você sente prazer em falar do outro, sabe? Em trazer assim, cara, tu sabia que o outro, que ele fez isso e aquilo. E aí aquela coisa assim de você... É um prazer mórbido que a gente tem às vezes, né? De falar do outro, Assim, falar do outro... Volta e meia acontece. É normal em rodas de amigos a gente falar de alguém. Uma personalidade pública, um teólogo, ou até alguém que a gente conhece ou ouviu falar. É normal. Nessas conversas pode rolar para maledicência mesmo. A gente precisa ser cuidadoso para não virar realmente uma maledicência, né? Exato. O Ed René falava uma frase antigamente que eu achava muito legal, que ele falava assim. Aliás, ele sempre tá em muitas rodas. Ele já sofreu. Ele é devorado em muitas mesas. O Ed, inclusive, eu já cometi esse pecado contra ele, inclusive, viu? Não pedi perdão. Acho que já também. Não pedi perdão pessoalmente para. Não, mas o meu ficou provado que eu tava errado para mim mesmo. Não pedi perdão para ele pessoalmente porque ficou muito restrito e eu fui atrás das pessoas que eu falei, olha, eu tava errado. Mas eu já cometi isso contra ele e foi feio. Mas voltando, eu não sei se já contei essa história aqui. Eu já contei no Twitter. O que eu ia falar? História de maledicência que você já falou mal de alguém. Não, eu ia falar outra coisa. O Ed René. Ele tinha uma frase. O Ed René tinha uma frase que eu achava muito legal. Ele falava assim... Eu acho que ele deve falar ainda, né? Que ele fala... Onde estão 2 ou 3 reunidos, estão falando de um terceiro ou quarto. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, de um terceiro e de um quarto estarão falando. Cara, vou parafrasear essa. Mas o que... Só que eu não vou citar que é o Ed. Não, pode citar. Não. Pode citar. Tem que citar, pô. Tem que dar o crédito. Que negócio é esse? Parafraseando EK. Não. ERK. Então, parafraseando ERK. O lance disso aí que você falou é que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Principalmente porque a gente tá diante de Deus, né? Exato. E aí vem o lance do pastor aqui. Eu acho que eu consigo fazer até a gente nem fugiu tanto da pauta. Fugiu, mas tá voltando agora. Isso, não, mas eu acho que o link que eu vou fazer, ele é bom. Porque, assim, já aconteceu de, por exemplo, a gente tá numa roda falando do pastor e a gente precisa falar isso pro pastor. Porque não adianta a gente falar aqui entre nós sobre isso. A gente precisa, e aí, inclusive, um membro do grupo foi conversar com o pastor, entendeu? Mas não precisa vocês fazerem esse tipo de roda pra chegar no pastor não, viu, gente? Exato, não precisa, não. É que aconteceu de estarmos num lugar, não é eu, né? Aconteceu com um amigo meu. De estarem num lugar... Sempre com um amigo meu, nunca eu. Um amigo. E aí falando ali, então, porque isso, aquilo, tal, não concordo com isso e aquilo... Cara, ele precisa saber disso. Essa roda aqui não vai resolver nada. Entendeu? E foi muito bom, e aos pastores, e aí uma pessoa foi... E aos pastores, deixa eu dar uma sugestão também. Mas eu não posso usar esse versículo, eu vou fazer o quê? Você vai ouvir as pessoas, entendeu? Você seja melhor. Você vai ouvir as pessoas. Não, ser melhor é uma coisa que a gente, inclusive, precisa disso pra ser melhor, entendeu? Você não vai evitar ser criticável, porque você não é perfeito. Então, assim, você só não vai ser criticado se você não ouvir as críticas. Se você não ouvir as críticas, você nunca vai se aperfeiçoar. Então, você precisa estar aberto. Porque eu costumo usar uma frase, eu digo assim, todo mundo que vem falar com você, considere que pode ser o Espírito falando através dessa pessoa. Porque pode. Ela pode ser movida pelo Espírito para falar com você. E ouvi-la é muito importante. Tanto para você dar as razões para fazer do jeito que você faz, beleza. Quanto para mudar a maneira que você faz. Também é importante, entendeu? E dar as razões é importante também, porque você pode estar falhando na comunicação de alguma coisa, né? E você tem razões para aquilo, mas as pessoas não sabem, né? Ou então você nem pensou naquilo. E agora você está sendo confrontado para pensar. Então, essas coisas são legais, tá? E às vezes não tem razão. Você tem que escolher entre 2 opções. Você escolheu uma que desagradou um pouco essa pessoa. Ela preferia que fosse a dela. Você fala, olha, irmão, eu tinha 2 opções.
Se eu escolhesse uma, ia te desagradar. Se eu escolhesse outra, ia desagradar o outro. Então eu escolhi uma. Se você puder lidar com isso, assim, olha, tá bom, na próxima, quem sabe, vai ser a minha opção, né? Porque, assim, a gente não tem muito o que fazer. Eu ia acabar desagradando alguém de qualquer forma, sabe? Então, até para explicar isso é bom a gente, né? O Tim Keller, ele tem uma sacada muito boa. Ele fala o seguinte: nunca confunda o ministério com a vida. Porque o dia que você confundir seu ministério com a vida, seu ministério nunca vai poder ser criticado, senão quem está sendo criticado é você mesmo. Então, pastores que confundem o ministério com a vida, que põem o valor da sua vida no ministério, eles nunca podem ser criticados. O seu ministério nunca pode ser criticado. Porque ser criticado, ele toma aquilo como pessoal. E nem é pessoal. É sobre a caminhada da igreja, a caminhada do ministério, a sua caminhada, né? E não sobre o seu valor como pessoa. Então, é importante esse tipo de entendimento, né? Beleza? Gente, que BT Papo, hein? Que BT Papo pra você mandar lá pros seus pastores, sacanagem. Vou mandar, vai mandar pro pastor sim. Caso... cara, como é que a gente vai fazer isso? Peraí, vamos lá, eu vou pensar um meio. Caso do púlpito da sua igreja, porque o cara não precisa ser abusivo pra ter pregado isso, ele pode ter ouvido de alguém, beleza? Ele pode ter ouvido de alguém. Às vezes ele não é um cara abusivo, ele não é um cara que tá fazendo errado, ele só tá repetindo uma mentira que ele ouviu, tá bom? Isso acontece pra caramba nas igrejas, tá? O cara ouviu isso a vida inteira e está repetindo. E às vezes ele nem ouviu de um cara abusivo também, ele ouviu de um cara bom também. E é por isso que ele tá repetindo, porque ele acha que é bom, porque o cara era bom, entende? Então, se você já ouviu isso do púlpito da sua igreja, do seu pastor, não mande esse vídeo pra ele. Vai conversar com ele. Fala, pastor, eu ouvi você dizendo isso, eu não tô aqui querendo te criticar nem nada disso, né? Claro, se essa abertura existe, se essa abertura não existe, talvez seja melhor ser... Bom, mas se essa abertura existe, conversa com ele e fala, pastor, olha, eu tomei contato, eu não tô convencido de que esse texto tá dizendo isso. Caso você não saiba argumentar, tenha dificuldade, fala, pastor, você toparia ver um vídeo e me ensinar por que esse vídeo tá errado, ou por que eu tô errado? Entendeu? E deixa ele te falar. Caso ele esteja certo, quem tá errado é a gente. Aí manda um e-mail pra gente aqui, tá bom? Agora, eu acho que a gente não tá errado. Eu acho que a gente não tá errado, tá? E aí ele pode ler e falar, olha, você tem razão. Ou ele pode ouvir e falar, você tem razão, eu não tinha aprendido isso, eu não tinha visto desse jeito. É verdade, né? Você tem toda a razão. E aí ele vai mudar a maneira de pregar. Talvez ele nem precise mudar a prática, porque a prática dele já era correta. Era só a pregação que estava errada, entendeu? E é isso. Exato. E aí você ganhou o irmão. Ganhou o irmão perfeitamente. É. Mas a gente não é testemunha de nada aqui. Exatamente. Bibo, topa entrar num Zoom comigo e meu pastor pra servir de testemunha? Não vou entrar. Não. Pô, já mandei vários pedidos de ajuda pra vocês na DM. Muitos a gente nem leu. E os que a gente leu, a gente ignorou. Galera, olha, mas eu estive do outro lado recentemente, Bibo. E eu entendi. Como é que é? Eu estive do outro lado agora. Do lado das pessoas que perguntam. Tu perguntou pra alguém, pediu ajuda pra alguém na DM? Não, na caixinha. Uhum. Vou explicar. A gente recebe muitas perguntas que às vezes são perguntas que a gente não pode tratar, que a gente não tem como. Eu recebi uma hoje, inclusive. 5 caixinha. Tem essa também. Mas eu recebi uma hoje que eu não tenho jeito. E assim, não adianta eu falar, não posso falar sobre isso. Porque primeiro, a gente tá perdendo uma caixinha pra falar sobre isso, que eu podia estar respondendo outra pessoa. E porque também já se envolver um pouco. Porque aí a pessoa vai querer responder na sua DM, não sei o que lá. E assim, é melhor, tipo assim, cara, eu não tô aberto pra lidar com essa questão. Entendeu? Ele nem fala nada. Às vezes a gente não fala nada porque é muita pergunta mesmo. Mas às vezes a gente não tá aberto a falar com ela. Continue perguntando. Quem sabe um dia a gente responde. Ou talvez não. Mas eu entendi as pessoas que perguntam a mesma pergunta pra várias pessoas, Bibo. Eu entendi. Sério, mano? O que aconteceu? Eu tinha uma dúvida sobre nutrição. Eu tenho feito uma coisa na minha alimentação que eu gosto muito de fazer. É um tipo de sabor que eu gosto muito de dar pra minha comida. E eu fiquei na dúvida se isso era saudável ou não. Aí eu mandei pra uns 5 nutricionistas de internet essa pergunta. Nenhum me respondeu, cara. Agora, se todos eles me respondessem ao mesmo tempo, o que eles iam achar? Que eu tava colocando um contra o outro. E não era isso. Eu só queria que alguém me respondesse, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não perguntam a mesma pergunta pra colocar a gente um contra o outro. Ela só quer que alguém responda, ela joga na baciada, tá ligado? Nossa, o Guilherme Nunes passou uma dessa com o Iago semana passada, mano. Ah, é? Tava me contando aí, porque colocaram o Iago contra ele, assim, tá ligado? Isso acontece também. Isso acontece também,
Aí o Iago respondeu cheio de sangue nos olhos e tal, mas é porque o cara também construiu a ideia que bem que botou o Nunes contra o Iago, assim, tipo, meu, daí, claro, eles são mega amigos, né? E também não tem problema a gente discordar, gente. Eu dou resposta que... Claro que não. Eu dou resposta discordando e boa. Não tem problema também. É bem de boa. Não, e eles discordam na questão pneumatológica, eles têm discordâncias bem diferentes, né? Bem sérias, assim, em termos teológicos. Inclusive tem um BTcast aí com o Iago sobre a visão dele sobre os dons do Espírito. O desvanescentismo concêntrico. Isso. É isso, ficamos por aqui. Queremos o seu like, queremos o seu comentário. E é isso. Comenta aí, galera. O BT Papo pra chegar mais longe. Escreve assim, ó. É nóis. Não vou dizer o que escrever que dá bloqueio, né? Bota alguma coisa aí. Um beijo pro Paulo Vitor, nosso ouvinte fiel do BT Papo e do Fé Pública, que sempre comenta um coraçãozinho. Cara, você é demais, cara. Ó, coraçãozinho pra você, Paulo Vitor. Um coração. Terminamos com um coraçãozinho. Então, gente, Deus abençoe, hein?